Vai começar? Ora, boa tarde. Estamos a começar uma modalidade, pela primeira vez, uma modalidade das três que a Academia Futuros Criativos está a desenvolver. A Academia Futuros Criativos é muito recente. Tem uma modalidade de formação estruturada, que já vai agora no terceiro curso, está programado o quarto curso, portanto, com inscrições e com programa estruturado. Tem uma modalidade de repositório, centros de recursos, onde estão disponíveis, estão neste momento a ser organizados as várias formações que foram desenvolvidas durante o Procultura, com o Instituto Camões, e tem esta terceira modalidade, que é de formação permanente, que é a modalidade mais informal, que procura tirar proveito de oportunidades, quer de conversas, quer de encontros, quer de pequenos eventos, e com isso termos um momento possível de aprendizagem em conjunto. Esta primeira vai ser sobre a BD Palop. Tivemos a sorte de ter cá o Fábio Ribeiro, que é o responsável pela BD Palop. Já lhe passo a palavra. A BD Palop foi um dos projetos, principais projetos apoiados por Procultura, que acabou recentemente em Maputo, há cerca de um mês, acho que ainda nem fez um mês. E, portanto, já tem toda esta experiência de projeto concretizado e com resultados evidentes. O Fábio já nos vai explicar. Temos aqui connosco hoje estamos a gravar isto numa numa quinta-feira santa. Portanto, não estamos habitualmente com público. Nós aqui estamos na sede da ACEP. Para quem não conhece, a sede da ACEP, estamos mesmo em frente à Assembleia da República. Estamos sob o signo africano, como podia deixar de ser. Temos aqui o nosso e um Irã, aqui ao lado dessa câmara, não se vê. Também, o Irã também tem um abrigo lá fora. Há lá uma daquelas árvores monumentais, uma das árvores monumentais que há em Lisboa, que é abrigo de Irã também. Eu passo lá de vez em quando a cumprimentar. E temos aqui na nossa presença, além do Fábio, a Lídia, também já vai aparecer, ainda não aparece aqui no ecrã, mas vai aparecer, que é a responsável, a Lídia Arpa, que é a responsável pela Academia dos Criativos e pelo conjunto de atividades que a Academia está a desenvolver. E temos a sorte de ter também o Alain Correbel, que é nosso já colaborador há muito tempo, criador, ilustrador, tanto o Alain como o Fábio são dois artistas, criadores, empreendedores na área quer do audiovisual, do cinema, quer da ilustração, do desenho, das artes visuais e audiovisuais. E também estamos aqui à nossa volta, temos uma espécie de banda desenhada performativa. Isto também poderíamos considerar, é o Chiloli. O Chiloli de São Tomé, estão aqui com várias fotografias do Dário Pequeno Paraíso, também outro dos nossos parceiros. Pequeno Paraíso é o nome ideal para quem é de uma família do príncipe, não é? O príncipe é o próprio Pequeno Paraíso, para quem conhece o príncipe. E é também um artista, um fotógrafo que está completamente no ativo, e estão aqui as fotografias do Chiloli, que sempre foi feito por homens e que agora em São Tomé há um grupo de mulheres que faz o Chiloli. Também, sim, posso considerar uma espécie de banda desenhada. Aqui a história do Carlos Magno e do Marquês de Mantua, contada desta maneira
muito singular e com uma grande mistura cultural. Pronto, isto para vermos um bocadinho o ambiente em que estamos. Sendo assim, vou passar a palavra ao Fábio. Aqui nós não temos muito tempo, mas primeiro ele vai-nos fazer um pequeno ponto da situação do que é o BD Palop, quais são os resultados, quais são, não é, digamos, as conclusões um bocadinho. Ele, neste momento, embora esteja mesmo em cima ainda do acontecimento, desta experiência da BD Palop, com 27 livros de banda desenhada publicados, editados, distribuídos. E como isto é academia e formação, gostaríamos de perceber, quer com o Fábio, quer também com o Alain, na conversa que possa aqui haver, como é que se replica uma coisa destas? Que elementos básicos é que é preciso ter em conta? Se nós quiséssemos fazer, como dizíamos ainda há bocadinho, BD cigana, a vida cigana em Lisboa, o que é que precisávamos de ter como elementos protagonistas de produção? Portanto, o que é que isso implicaria? Aquilo pelas contas, o Fábio já vai contar melhor, mas eles são uma equipa de 30 e tal pessoas. Eu estive a fazer contas, qualquer pessoa pode ver os livros na ficha técnica, impecável. Tem uma equipa de 12 pessoas, mais um júri de 5 pessoas, mais um conjunto de, salvo erro, 18 mentores e formadores. Portanto, isto ao todo são 32, 35 pessoas. Ou seja, é preciso 30 e tal pessoas para fazer um projeto destes. Pronto, 30 e tal pessoas, evidentemente, muitas delas são intermitentes. Então entram aos bocadinhos desse cálculo dessas 30 e tal, deve haver uma dúzia, 10 ou 12 que são quem faz andar as coisas. E desses 10 ou 12, 3 ou 4 são os super condutores. E também as questões da distribuição. Como é que se pensa a dimensão, ou seja, quais deve ser o tipo de tiragem certa para estas coisas, para acertar com o público? Como é que se distribui? Quais são os problemas que se levantam com a distribuição de uma coisa destas? Ou seja, estamos a trabalhar numa alternativa. Praticamente não havia banda desenhada africana, pelo menos da África portuguesa, não havia banda desenhada. Está a ver aqui a primeira. Eu também, a certa altura, interroguei. Olha, se calhar, porque isto é do Camões, portanto tem procultura, são todas em português. Pensei assim, se calhar não é possível fazer em crioulo. Cabo Verde, se calhar, deve haver banda desenhada em crioulo. Porque é que não será possível fazer em crioulo ou fazer numa das línguas africanas? Não. Neste caso, se calhar, como era do Camões, se calhar não se podia. Ou seja, o etnocentrismo estava presente, só pode ser em português. Era uma das perguntas. Só podia ser em português. Os textos tinham obrigatoriamente que ser em português. Não podia ser numa língua paterna local de Cabo Verde, em crioulo, não é? Ou em Moçambique, também podia ser numa das línguas moçambicanas, ou em Angola, numa das línguas angolanas. Ainda não. Ainda não, deve ser. Pronto, calculo que sim. E dito isto, passo a palavra ao Fábio, que vive em Moçambique e que está agora de passagem de trabalho cá em Lisboa, em Portugal. Também é acabado de vir de Bruxelas, estava ele a dizer, agora porque ele já vai contar, porque a BD Palop, nesta fase, só trabalhou com 3 países, ou seja, Moçambique, Angola e Cabo Verde. E percebi que o Fábio tem andado ultimamente também, não só ultimamente, mas também ultimamente,
a andar à procura de links e de ligações nos outros países. Veio há pouco tempo de Timor-Leste, teve em São Tomé, tem ligações com a Guiné, portanto, ele quer ter todo o conjunto, tem ligações com o Brasil, portanto, e já é PALOP, CPLP, já é mais quase CPLP do que PALOP. Mas vou passar a palavra ao Fábio. Obrigado. Se faz favor. Obrigado. Antes de mais, obrigado pelo convite. Falamos. Alain. Prazer também conhecermos. Ainda não nos conhecemos. E tenho muito gosto em estar aqui para partilharmos um pouco esta experiência do que foi a BD. Foi o que é a BD Paulo, que é banda desenhada dos países africanos de língua oficial portuguesa. E que é um projeto, vou tentar dar um pouco de contexto, não é? É um projeto que nasce da necessidade, não é? Por parte dos diferentes autores destes países, nós incluídos, não é? Nós que estamos baseados em Moçambique, a Anima Estudo Criativo, que é um dos parceiros, o coordenador deste parceiro, na verdade, nasce da necessidade de conseguirmos, por um lado, ter acesso a informação específica dentro da área da banda desenhada, de ilustração e argumento, por outro, a capacidade de produção, por outro, acesso aos mercados e plataformas de distribuição internacional para conseguirmos criar uma cadeia de valor que, eventualmente, consiga dar retorno a estes artistas e tornar isto numa arte, em algo sustentável para eles. Então nasce dessa necessidade, mas também nasce da oportunidade do Procultura. O Procultura, que é um programa financiado pela União Europeia, financiado e cogerido pelo Camões e também com o financiamento da Carlos Gulbenkian, permitiu-nos alavancar esta necessidade, uma coisa que nós iríamos fazer talvez em 15 anos, conseguimos fazer em 30. Então o projeto consiste no quê? O projeto consiste na atribuição de bolsas criativas, ou bolsas de criação literárias, 5.000 euros para duplas criativas, ao longo de um período de 3 anos. Foram lançados 3 concursos, onde eles, dentro destes 3 países, Moçambique, Angola e Cabo Verde, os jovens não tem limite de idade, não havia. Nem nenhum constrangimento em termos de narrativas. Nós não dizíamos, não, tens de escrever sobre isto ou tens de escrever sobre aquilo. Era aberto. Os temas eram abertos. Então, abriu-se esse concurso, as pessoas candidatavam-se e um júri internacional, dos 5 países, ou seja, estes 3, mais Portugal e Brasil, escolhiam os projetos que iriam ser apoiados. Todos os anos fazíamos 9 projetos. Além da bolsa de 5.000 euros, tínhamos também formações, desde a área de argumento até à edição, passando por todas as fases de desenvolvimento de uma banda desenhada, com vários artistas portugueses que trabalham no meio português e brasileiros, trabalham no meio da banda desenhada e que foram capacitando online estes jovens ao longo de um período de 10 meses, entre 10 e 12 meses, para a publicação destas obras. Nós fizemos 3 coleções, como o Orlando estava a dizer, 27 obras originais de banda desenhada destes países, uma tiragem aproximada de 21.000 cópias, que neste momento estão a ser distribuídas nos nossos países e em Portugal e no Brasil. Além desta parte, fizemos também uma plataforma de e-commerce, uma plataforma digital, onde temos disponíveis, portanto, também, além das notícias e dos autores e das sinopses dos livros, os próprios livros à venda, como uma plataforma, não só os físicas, como digitais, para conseguirmos internacionalizar ou tornar disponíveis estes livros nos mercados internacionais. Como terceiro pilar ainda, tínhamos a parte da criação de público. Ou seja, tínhamos eventos de banda desenhada e animação, depois juntámos a animação, pronto, fazer também sentido. Dentro destes 3 países, em Moçambique, Angola e Cabo Verde, eram feitos na altura do lançamento das 3 coleções, de modo a conseguirmos gerar público e interesse e mostrarmos que isto existe, afinal isto existe e isto é possível. Então o projeto é um pouco de uma forma transversal, atacarmos toda a cadeia de valor, que era algo que nós não tínhamos e tivemos de conseguir fortalecer, criar esses mecanismos de fortalecimento dos vários passos. E depois de 3 anos, olhando para trás, acho que alguma coisa conseguimos fazer. A estrutura já existe. As ligações que fizemos ao longo de todo este processo
já permitem olhar para a frente, já permitem abrir outras portas em termos de oportunidades. Há muito interesse nisto, nos mercados onde temos estado, nos festivais onde temos estado, e não vamos parar por aí. Não é o Procultura, isto existe desta forma por causa do Procultura, mas este projeto já existia antes e vai continuar a existir daqui para a frente. Não posso deixar de mencionar os nossos parceiros. Este projeto não era possível também sem aceita. O José de Freitas e o Bruno Caetano estão na gênese deste projeto, foram eles que também bolaram esta ideia connosco. Aliás, eles originaram esta ideia e depois connosco conseguimos criar esta estrutura para dar passos, não é? Depois temos a Boom Comics em Angola e a Juventude em Cabo Verde. Então, estes são os 4 parceiros iniciais, né, deste projeto que é a BD Paulo e que depois se candidataram à Procultura, tivemos o financiamento e aqui estamos agora. Como é que vocês, desculpa, os bolseiros, como é que os bolseiros sabiam que havia essas bolsas? Como é que vocês detectaram as 27 duplas? Então, foi um processo bastante difícil, na verdade, porque não havia dados e mesmo os próprios criativos estavam dispersos, não é? Estavam em casa. Como não havia nenhuma plataforma, nem de produção, nem nenhuma referência, nem em termos de escolas, nem em termos de editoras de banda desenhada nestes países, foi um processo que começou do zero. Então começamos como todos, não é? As redes sociais, boca a boca, outdoors até, nós fizemos, fomos às diferentes escolas, começámos a fazer comunicação, fomos à televisão, várias vezes à televisão para divulgar o concurso. No início tivemos, de facto, poucas candidaturas, tivemos à volta de 66 candidaturas no primeiro concurso, mas que ao longo deste processo, a partir do momento em que os livros começaram a ser publicados e divulgados, a partir do momento em que as pessoas viram, afinal isto é sério, afinal isto está a acontecer, afinal os livros estão na FNAC, estão na UC, estão a ser distribuídos lá fora. Então as candidaturas começaram a aumentar. No último ano, no último concurso, tivemos mais de 300. Sim. Então isto mostra que, além de mostrar que as pessoas existem, os artistas estão lá, eles agora acreditam que é possível. Foi uma das coisas que nós conseguimos fazer com este projeto, é mostrar que isto é um caminho, isto é uma coisa séria, pode ser vista como profissão, e as indústrias culturais e criativas têm um papel a dizer no desenvolvimento económico dos nossos países também. E foi isso que nós conseguimos fazer, e nós temos acompanhado todos esses artistas ao longo do processo, mesmo depois do lançamento das obras, e nas entrevistas que tenho feito com eles, uma das principais coisas que eles valorizam de todo este projeto é o fazer-lhes acreditar que isto é algo que eles podem fazer como profissão. A eles, às famílias, à sociedade. Foi uma das coisas que eu acho. Além disso, a formação é muito valorizada, a questão da publicação, de terem o livro na mão, é uma realidade, é algo que também é um cartão de visita que eles têm para depois darem continuidade, seja através da banda desenhada, seja noutra profissão das áreas conexas, conseguirem dar continuidade à sua carreira dentro destes meios. Tens ideia, a distribuição já, ou seja, a ideia com que fiquei é que vocês, pelo menos na primeira coleção, cada um tinha salvo eu, 1150, à volta disso, 1150 exemplares de edição. A maior parte ficou em África ou fora da África? Tens ideia? Eu tenho ideia, sim. Sei exatamente, na verdade, sei que ficaram em cada país. Há várias coisas aí. Nós inicialmente queremos produzir os livros também nos próprios países, não é? No entanto, houve ali, por causa de uma série de questões, inclusive a guerra na Ucrânia, fez disparar os preços do papel, nós inviabilizou por completo a produção dos livros nos países. Então, tivemos que começar a produzir em Portugal e a importar os livros para os diferentes países. Mas, então, essa distribuição do número de exemplares pelos países foi um pouco um teste. Nós não sabíamos. Nós devíamos dizer, vamos vender 200, 500, isso aqui. Então, no início, mandámos por igual. Depois do primeiro ano, fizemos uma avaliação de quanto é que conseguimos vender e fizemos uma coisa mais proporcional ao número de vendas que temos tido. Posso dizer que neste momento, das 21 mil cópias, cerca de 4 mil já foram vendidas. Então não estamos assim tão mal. Isso também demonstra que existe um interesse por parte do público
estamos nestes países só ainda agora, não é? O Brasil ainda é muito recente, foi lançada agora as primeiras 3 obras lá, ou vão ser lançadas agora as primeiras 3 obras lá, ainda não temos esses dados, mas em Portugal tem vendido muito bem e os livros dos diferentes países, nos países também têm vendido bastante bem. Então, existe um mercado, existem os criativos, talentosos, e muitos deles talentosos, que não tinham oportunidade e que agora, através da BD Power, conseguem ter um trampolim, ou pelo menos uma base de apoio, não é? Para conseguirem alavancar as suas carreiras e conseguirem partilhar, isto é uma parte que não falámos, mas partilhar as suas histórias, Sim, que até agora muitas delas estavam na gaveta, não é? Histórias estéticas, não é? sim, 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 sim. Sim, são histórias, eu por aquelas que vi, sim, são interessantíssimas porque sente-se ali a identidade africana, quer no desenho, quer nas histórias, quer nos heróis e nos anti-heróis que ali são Isso é criados. um ponto que me interessa muito, porque algumas pessoas podem ter, por exemplo, desenhadores, podem ter influências externas, ou seja, são pessoas que gostam de anime, ou que gostam de BD, comics, American Comics, ou outras coisas assim, mas do que eu vi, algumas pessoas têm um estilo genuíno, muito bem feito, muito bem construído, um vocabulário já preparado para muitas histórias e ah, coisas que eu nunca vi e que me interessam por causa disso. E não li as histórias, portanto não sei qual é o conteúdo das histórias, mas suponho que sim, também tem muitas histórias que têm a ver com realidades africanas, os sonhos africanos, ou qualquer coisa que seja diferente de nós podemos encontrar aqui em Portugal, ou na França, ou nos Estados Unidos, e isso é muito interessante. Seria bom que houvesse um público sensível para isso. Estamos a tentar criá-lo, não é? Também, não é? E certamente existem pessoas interessadas e estamos a tentar chegar até eles. Sim, 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 sim. Em termos de histórias, isso de facto, agora olhando para trás, isto uma pessoa, estamos a fazer, agora parámos, não é? Estamos a olhar para o que conseguimos fazer e olhando para trás para essa questão das histórias é bastante interessante ver até as diferenças entre os 3 países onde tivemos, não é? O tipo de histórias, como era livre, não é? O tipo de histórias que de facto nos apareciam. E há tendências, não é? Há umas, há países que vão mais para a questão da parte das guerras, por exemplo, da questão da guerra colonial, da guerra civil, há uma tendência muito grande aí por aí. A questão do narrativos futuristas, não é? Um imaginário de um futuro africano também é bastante interessante, não é? Sempre mantendo esta ideia das raízes do animismo, dessa ancestralidade inerente a às diferentes culturas. Por exemplo, em Angola, um universo fantástico, mas muito ligado também a essas histórias que estão tradicionais, de folclore, não é? do conhecimento do povo, que agora é resgatado de alguma forma, esse resgate cultural e afirmação cultural. Uma das histórias até acaba no Museu de Antropologia. Há essa parte também, não é? Essa parte histórica também é uma componente que vem muito, mas é tão disparo, não é? Não é disparo, acaba por ser um panorama interessante de se olhar agora com outra atenção, não é? Depois destes 27, olhar agora com mais atenção, de uma forma crítica e reflexiva, não é? Para aquilo, para se calhar, pronto, para pensarmos e traçar o caminho também nesse sentido. Mas esse resgate, e acho que demonstra, não é? Essa fome também que existe, não é? De partilha destas histórias, muitas delas, aliás, 80% ou mais dos artistas que estão nesta coleção nunca foram publicados. Isto é o primeiro livro deles, é a primeira obra deles. Estas histórias, muitas delas muitas delas não, todas elas, era uma das condições, são originais. Não são adaptações de outras histórias. Então, é isso, demos um primeiro passo. Agora abrimos esse caminho, abrimos essa porta, vamos ver o que daí vem. Novos artistas já existem, nós vemos nos eventos, as pessoas, os miúdos, chamamos miúdos, já sou mais velho do que pareço, se calhar, sou miúdos, vêm com essa ideia, não é? Eu também quero contar a minha história. Dos 54 autores, são 27 duplas, São 27 não é?
Isso é tudo, mas portanto 54, não é? Muito mais homens que mulheres. Neste momento é quase 50-50. Ah, Foi uma das coisas que nós conseguimos na fazer. primeira coisa. Na primeira edição foi difícil. Era de facto, tivemos uma muito grande, era cerca de 80, mas nós reforçámos todo esse mecanismo de discriminação positiva, não é, ao longo nos concursos e conseguimos equilibrar a coisa. Então, neste momento, das 27 obras, é uma, só varia uma pessoa. 48% de género feminino, 52% de género. E escolheste mais na ilustração ou na. Maioritariamente no argumento, mas nós temos obras que são duplas mulheres. Exatamente. E foi crescendo à medida, na terceira edição temos mais mulheres do que temos homens. Foi um trabalho árduo nesse sentido, mas também esta cota que nós colocámos no concurso teve uma influência muito grande e nós, neste momento, reconhecemos o valor deste tipo de medidas porque conseguimos trazer uma série de pessoas que de outra forma não conseguiam expressar a sua história. Uma coisa que estou a pensar é, há muitos anos tinha publicado alguns livros com a caneta. A câmara não te apanha, só para dizer, é a voz do Alan. Vocês ouvirem esta voz. E há uma editora que existe ainda, que é a Cosimon, vocês conhecem, de Guiné-Bissau, com a tête e a Abdoulaye Sylla. E há um livro que tinha comprado na altura que era de contos. E tentei ilustrar, aliás, ilustrei, ou comecei a ilustrar e queria que a Caminho publicasse o livro. E a resposta que me foi dada é que a história não ia interessar a ninguém, porque era um tema, sei lá, enfim. O que tu disseste antes, vou relacionar com o que tu disseste antes, é que as pessoas fazem histórias sobre o futuro, pessoas que são ligadas ao animismo, etc, etc. Ou seja, vemos que potencialmente poderia ter, se houvesse uma massa crítica a grandes histórias, coleções. Uma coleção que seria fábula, contos, uma outra sobre sci-fi, uma outra de história, uma outra sobre etc, etc. Isso, sobre o cotidiano, etc. Isso seria muito interessante. De momento, vocês têm que aceitar todas as histórias, basicamente. E a dificuldade é que um leitor que gostaria da coleção ou dos livros poderia estar mais inclinado a ler uma fábula do que uma coisa de sci-fi, sabendo que o estilo gráfico também pode mudar. Enquanto se houvesse coleções, poderia ter para cada coleção um tipo de leitores ou leitores interessados para essas coleções, não? Não, faz todo o sentido. Nós neste momento ainda não estamos a fazer esse agrupamento temático, não é? Mas estamos sim estas. Na verdade, posso já dar este salto para aqui, pois, que é, então, nós agora o que estamos a fazer é, já fora de Procultura, com o apoio do PRR, aqui em Portugal, e fizemos parceria com a Chandanhe e Lima, em França, e estamos a editar 3 antologias em francês e em polaco, com outro parceiro também na Polónia, destas coleções. Então, das 23, das 27, escolhemos 9 e estamos a fazer 3, 3, 3. São 3 antologias. Elas estão agrupadas com a questão da geografia, ou seja, uma de cada país. Escolhemos aquelas que, obviamente, achamos que têm mais ressonância com o público francófono, não é? Ou o polaco. Não são iguais. As polacas e as francesas são diferentes, têm histórias diferentes. Mas é um primeiro passo nesse sentido. Começarmos a tentar agrupá-las, não é? E vermos o que é que funciona também em termos de mercado, porque nós não podemos desconsiderar isto. Isto não é um projeto que vai viver só de financiamento, não é essa a ideia. A ideia é ter uma sustentabilidade comercial também. Então, estamos a testar mercados. Não é? Como não existia, então estamos a ver isto. Será que isto funciona? Já tivemos agora, nós tivemos, como o Armando estava a dizer, acabei de chegar de Bruxelas, da Foire do Livre de Bruxelas, onde lançámos esta situação. E tive várias reuniões com editores do mundo francófono, onde eles deram-nos os seus inputs em relação às histórias, o que é que estão presentes, o que é que funciona melhor, o que é que não funciona tão bem, e nós vamos tomar decisões em função disso. No entanto, e voltando à questão das histórias, não queremos de todo ser aqueles que escrevem para o público.
Não é? Nós Sim, não é. vamos condicionar Não, não, agora, não. porque este público achamos que vai funcionar melhor isto. Entendo isso. Não é essa a ideia. Não, não, contrário. O que nós queremos é dar escapa às histórias Pois é. originais das pessoas. Claro, ao imitar as histórias, não é? Porque senão vamos estar a cair no mesmo erro, não é? De produzir o mesmo. Não é? Produzir Sim, entendo isso. igualmente as mesmas histórias. E não é isso que nós queremos fazer, nós queremos é ser uma janela, janela, mas uma porta aberta para Mesmo assim, eu sei muito bem que há vários públicos e que cada público tem gostos por certas coisas. Ou seja, uma pessoa gosta de história, não pode não gostar de coisas que são mais poéticas, por exemplo. Nesse sentido. E faz sentido, mesmo em termos de mercado, faz sentido nós, a certo ponto, olharmos para isso dessa forma. Não é? Começarmos, nós queremos dar continuidade, precisamos de mais histórias, queremos dar continuidade à parte de produção, conseguirmos ter mais histórias, conseguirmos depois, sem dúvida, se calhar começar a fazer esse agrupamento temático. Livros deste assim, funcionam melhor aqui. Sim. Em Portugal não existe realmente esse mercado. É um mercado de banda desenhada que é mais inclinado para as coisas, para uma banda desenhada, vamos dizer, poética, ou mais perto da literatura, ou mais perto de coisas gráficas. Okay? Dou-te um exemplo, uma editora de Bruxelas que se chama Fremok. Eles publicam livros muito bem produzidos, mas que Em português? como é? Em português? Não, em francês. Mas que pelo tema, pelo grafismo, enfim, pelo conjunto são muito diferentes do nível mainstream, da Dupuis, de Dargaud, etc, etc. E tem um público para essas coisas. E eu, como conheço um bocado Mata Maputo, eu sei que há alguns pintores que fizeram, aliás, alguns deles livros para a Escola Portuguesa de Maputo, que quando tu vê o design, o grafismo, é lindo. E posso perfeitamente imaginar essas pessoas a fazer um tipo de banda desenhada que não seja aquela banda desenhada com uma história tal e qual, como nós conhecemos, tá? Ou seja, menos mainstream, mas talvez mais pessoal, percebes? Entendo que isso seja mais difícil de vender, mas é uma banda desenhada também que poderia existir, e praticamente em África, onde, suponho eu, a mente das pessoas pode ser completamente diferente da mente de um europeu, de um americano. Eu vejo isso nos Estados Unidos, porque eu vivi lá. Ah, quando vivia aqui ou na França, achava que o mercado dos independentes, ou a banda desenhada independente, nos Estados Unidos era muito grande. De facto, não é. Ou seja, muitas vezes os autores têm outro trabalho, são professores, não sei o quê, e uma vez por ano se encontram em Bethesda, no norte de Washington, para fazer uma grande festa dos livros independentes. Okay? E tens pessoas que são super famosas, mas famosas não quer dizer que eles vendem muito. E os comics são muitos, e tens Comic Con em quase cada cidade dos Estados Unidos ao longo do ano. Tu estás a entender? Ou seja, a banda desenhada pode ser muitas coisas, e eu gostaria de ver, no caso do mercado africano, aspas, ou dos mercados africanos, todo tipo de banda desenhada, entende? Isso seria fantástico. Dos dados que foi interessante que eu ouvi, que eles partilharam comigo agora, é que o mercado francês, neste momento, 52% está dominado pela mangá. E é recente. Que É recente. um fenómeno recente, mas Exatamente. não vai É verdade, é verdade. Isso começou há ciclos, há sempre ciclos. Ou seja, até os anos 90, aliás, eu fui editor por causa disso, até os anos 90, depois do desaparecimento de Metal Blanc, Charlie Mensuel, etc., foi a banda desenhada histórica, clássica, chata, né? Que se impõe, né? Que se impõe. Sim, foi. E a seguir, a ser dos anos 90, editoras como a minha ou outras como a Associação, disseram, não podemos continuar assim. Então, veio outra coisa.
pequenas editoras que mudaram os formatos, mudaram as histórias, imprimiram a preto e branco, etc, etc. E deu. E as grandes editoras recuperaram aquilo, ainda hoje, e depois, nos anos 2005, 2010, foi um mangá que veio, que se impôs, e agora, como tu disseste, 50% dos leitores, basta ver os meus livros, os meus filhos, só gostam de manga. E mesmo em Luanda, eu digo, em Angola, é uma das candidaturas que nos apresentaram, essa influência era mais presente. Havia muita gente que vinha daquele estilo. Que vinha daquele estilo da mangá, não é? Que tinha muitas influências daquele estilo. Mesmo as personagens, mesmo as personagens são brancas. Sim, mas eu acho que nós ficávamos, mas isto, afinal, a ideia é não desconsiderar, mas estávamos obviamente à procura de linguagens com uma autenticidade diferente, não é? Sim, Daquela sim, que sim, sim, muito sim. coisas estão pesadas da mangá. E foi um pouco isso, o júri, as escolhas que foram feitas. Sim. Como podes ver, não há nenhuma que seja claramente mangá. Não é? Eu, quando tenho alunos que desenham assim, mesmo tipo manga, eu penso, digo a eles: se tu desenhava uma história bonita sobre a tua avó, achas que ia desenhar a tua avó com. Talvez não, porque o estilo não vai bater com o conteúdo da história. E às vezes eles têm que refletir sobre isso. Mas queria voltar à história do manga. Não é tão o manga que influencia, penso eu, as pessoas que fazem banda desenhada manga. É o anime, ou seja, são os filmes que eles têm acesso mesmo com o telefone. Enquanto o livro manga, pronto, é preciso ter um mercado daquilo e não há certamente esse tipo de mercado agora. Fazer uma pergunta. Pergunta que eu também um pouco a seguir da conversa que agora tivemos antes desta conversa, que é, tu referiste os apoios que recebeste, né, que o vosso projeto recebeu através do Cultura, através também agora, né, Europa, festivais, mas como é que é quando o projeto BD Palop dialoga com outras experiências do continente, que não sejam de língua portuguesa? Portanto, o que é que tu aprendes com outras línguas e como é que o teu projeto se enriquece na base de experiências que são, entre aspas, localizar um pouco dos da BD no continente? Sim. Nós tivemos a sorte, ao longo de todo este processo, destes últimos 3, 4 anos de desenvolvimento, de termos contacto e de estarmos presentes em Marrocos, na Nigéria, em Brazzaville, na África do Sul, e além do interesse que existe de conseguirmos de alguma forma aproximar estas línguas, estas culturas, estas histórias, não é? E autores. Nós aprendemos porque eles estão muito mais à frente com isto tudo. Eles têm uma estrutura, eles têm o que nós ainda não temos, que nós estamos a tentar construir. Eles têm uma estrutura de distribuição a funcionar, tanto entre os países como para a diáspora. Não é perfeita, não é? Mas existe. A francófona, então, nem se fala. Não é? A francófona há toda ali uma rede com vários contornos, não vou entrar aqui, não vou entrar aqui, mas existe, aquilo funciona. E além de haver, obviamente, um financiamento contínuo, que já com vários anos, para estas artes nestes países, é muito recente. Para os países de língua portuguesa, é uma coisa muito recente. O que é que nós aprendemos? Vamos buscar as boas práticas deles. Não é? Vamos fazer esses pontos de ligação. Se eles têm pontos de venda, nós queremos que as nossas obras estejam lá. Se eles têm festivais, nós queremos que os nossos festivais, os nossos autores estejam lá. Para quê? Para partilharem, para terem essa partilha de experiências, para abrir os horizontes também e para criar esta mobilidade de autores e de obras no continente e depois do continente para fora. Então, isto é o que nós estamos a tentar fazer e, na verdade, é o próximo passo deste projeto. Isso me faz pensar num projeto que ainda existe, penso eu, ou seja, um dos meus antigos colegas, amigos, chama Denis Larue, é professor na instituição, ou seja, onde eu aprendi banda desenhada, e ele é professor de banda desenhada, e ele vai regularmente em Tétouan, norte de Marrocos, ele tem lá uma casa também,
para precisamente colaborar, ensinar, publicar coisas, fazer exposições com a malta de Tetuão. E já há vários anos. Ou seja, é uma boa colaboração, porque eles também imprimem regularmente livros. É curioso que digas isso. Nós temos um memorando de entendimento, a BDPAO, com o Fórum Internacional de Banda Desenho de Tetuán, onde eu estive e onde conheci a Joélia P., o Bilili de Brazzaville, ah, o representante também da Lagos Comic Con. Então fizemos um memorando de entendimento entre todos estes festivais, que neste momento nos continua a expandir-se, não é? Porque através deste contato, muito contato, inclusive o Museu de Banda Desenhante de Bruxelas, onde nós fizemos uma sessão de mentorship e de conversas profissionais a semana passada. Dentro nós estivemos em Bruxelas para o final do pilar de literatura infantil juvenil do Procúlturo. Nós organizámos o evento, a Anime organizou o evento para o Procúlturo. E onde a BDPAO foi um dos projetos mostrados. Não é? E nós juntámos autores dos diferentes projetos apoiados, de Timor-Leste, dos diferentes PALOP, trouxemos para Bruxelas, juntámos um grupo de pessoas já dentro desta rede de contactos que fomos adquirindo ao longo dos 3 anos, trouxemos para lá e tivemos conversas sobre distribuição, sobre produção, sobre adaptação de formatos, para conseguirmos, de alguma forma, também, além das sessões de networking, mostrar outras vertentes. Que os autores que normalmente estão na sua bolha não têm esse contacto, trouxermos lá para eles conseguirem ver isso. Isto é algo que queremos continuar a fazer. Sim. Colaborações com escolas que têm à disposição do professor que ensina a banda desenhada. É interessante, eu fui professor daquilo, posso dizer porquê. Quando, como francês, foi dar aulas nos Estados Unidos, eu sei qual é o impacto que os livros que eu trouxe comigo, e eram muitos, nos alunos americanos. Porque a acessibilidade, as histórias, enfim, tudo era para mexer a cabeça. Então, suponho eu que para alguém que vive na Guiné ou Cabo Verde ou Maputo, ver livros que não tenham, pessoas que não têm acesso a esses livros, de repente também abre a mente para possibilidades. A formação que nós fizemos com estes artistas portugueses e brasileiros foi uma das coisas que trouxe, foi porque eles mostravam o seu trabalho, faziam, estavam a desenhar também nessas sessões de formação. E aquilo, eu sei porque lá não temos acesso, não temos, não existem. Mesmo os pontos de venda, nós tivemos de inventar pontos de venda, não é? Quer dizer, as livrarias contam-se. Mas venda lá em Maputo, Claro, nós vendemos na rua até. Já tentámos vender no SEMAC, já tentámos um pouco de tudo. Porque temos de ir criando também essa parte, não é? Para o público. Nós temos o website, sim, mas as pessoas ainda não estão habituadas a esse tipo e de as bibliotecas de bairro e das organizações, das Estamos a trabalhar ONGs, com eles, estamos a trabalhar com as escolas, estamos a fazer parcerias comerciais para a distribuição de livros nas escolas, fizemos na Guiné-Conakry. Não é? Isso foi um processo que estamos porque era importante isto ir parar às bibliotecas dos bairros. Quando vejo um comportamento, quando vejo um comportamento dos alentejanos, Há algumas, claro. As que há. não é que e há móveis na minha vida, ninguém quer comprar nada. Quer receber, mas não querem comprar. Olha aí, um festival como Angolema não é para vocês. O problema este ano, nós sim, claro, Isso é todos os festivais. mais streaming, não é? Não, nós queremos estar presentes nesses festivais porque os nichos também estão lá. Claro. Mas existem os nichos e esses públicos, por mais que sejam poucos, esses depois sabem quem são os outros. Não é? E essas redes geram-se assim. Eu próprio já Conversas. Há um festival na França onde vocês deveriam absolutamente ir, talvez mais indicado do que Angoulême. É Saint-Malo. Saint-Malo é na Bretanha. Até que fica na praia. É o segundo maior festival de BD na França. E, sobretudo, vem numa zona, aliás, na cidade de Saint-Malo, onde tem também o Festival des Étonnants Voyageurs. E esse festival é um festival de literatura que acolhe
pessoas do mundo inteiro acerca precisamente da literatura de viajantes, etc. Ou seja, faz todo sentido ter malta africana já acostumada a ir a esse festival, etc. Penso eu. Nós, uma das coisas que estamos a fazer, estamos a aproveitar também esta onda, que agora abriram, porque estes financiamentos são recentes, sabes? Isto não havia. Além de não haverem neste sentido, havia uma outra questão, não é? Ou condicionante para nós, que eram muito ligadas às ONGs e que agora se abriram para o setor privado. Nós somos setor privado. Então, nós temos acesso a estes financiamentos também. Somos E eu vou acrescentar mais uma coisa acerca do Festival de Saint-Malo. É muito perto de Rennes, e é uma cidade com grandes universidades, e muitos dos alunos africanos que vão estudar para a França vão em Rennes. Ou seja, é um público para as pessoas de Saint-Malo. É uma conexão, se queres. É isso, nós estamos com interesse, porque são para os dois lados. Nós temos uma parte que é o público interno, a distribuição, dentro da criação, o fomento da leitura. Há toda uma série de coisas que temos de fazer internamente dentro dos próprios países. Né? E não só, e depois descentralizar. Nós estamos muito focados nas capitais, focados por as limitações que temos. Queremos começar a fazer que estes livros viajem. Moçambique é muito grande. Angola é muito grande. É isso. E nós estamos ali naquela zona, conseguimos mandar por correio, de vez em quando, para as capitais provinciais, mas um pouco mais. Então queremos começar a criar esse público também para além das capitais. Isto nos diferentes países, junto das escolas, estamos a falar com os Ministérios da Educação, estamos a trabalhar com o Governo também, para ver quais é que são as possibilidades que temos dentro dos países. Dentro, depois, do continente, começar a criar estas relações regionais, não é? Não só com os países de língua portuguesa, mas com os países vizinhos, francófonos e anglófonos, para criar uma dinâmica sul-sul. E depois temos a outra componente, que é a questão da internacionalização para o norte de Palma, que é com a Europa e principalmente com a Europa, não é? Com o Brasil, e estamos também dentro desta cooperação sul-sul, Sim. mas depois ter acesso a estes mercados. Porquê? Uma coisa muito prática, de pouco. É? De facto, e existe interesse, mas conseguirmos ter este retorno financeiro para pagar os royalties aos artistas, para conseguir ter esta circulação. Não é? Dois pontos, e um que acho muito importante. Produzir os livros, ter a malta a produzir, a criar histórias, escrever, desenhar, etc. E vender. Ok, tudo bem. Mas acho que isso poderia receber fundos, não sejam os fundos que iriam para os livros, que seriam fundos para ter material de reprodução, que seja fotocopiador, que seja para fazer coisas de linogravura, gravura, enfim, todos os meios de reprodução que não têm um custo assim muito grande, para que haja ateliês, precisamente não necessariamente nas capitais, mas também em outros lugares, e pessoas a Malta, em clubes, associações, bibliotecas, não sei, a produzir BDs e ter pelo menos os meios para reproduzir aquilo, como se fosse fanzine. Mesmo que seja curto-circuito, mesmo que seja Exatamente. Porque isso poderia provocar o despertar do gosto de certas pessoas para criar mais BDs e querer ser mais profissionais, etc. Mas pelo menos tem essa possibilidade. Depois, como eu fui em Moçambique e que ouvi essa história em 2002, projeto que aliás foi acabado, eram pessoas que iam de bicicletas para o mato, nas aldeias, a vender coisas de plástico, enfim, utensílios, objetos qualquer, não sei o quê. Eu já me vejo com mãos de banda desenhada, bicicleta. a pedalar lá no mato, em Gaza, tem Nampula, a vender banda desenhada. Sabe que os indianos, é uma família que fazia aquilo, que são da ilha de Moçambique, que faziam aquilo com carinhas, suponho eu, para divulgar cinema Eu vi lá várias no vezes. norte de Moçambique. Pois, mas isso também. Sim, sim. Essa parte poética. Há vários exemplos de cinema móvel, ainda há alguns a funcionar, e Sunshine Cinema é um deles que é bastante interessante também.
Orkut também, eu instalei o Orkut, apanhei vários. É uma plataforma interessante. No entanto, tem uma diferença grande do que nós queremos fazer. E é, mesmo no cinema, nós também trabalhamos no cinema, é outra conversa para outra aula, mas que é esse toque e foge. Nós não queremos o toque e foge. Nós queremos associações rooted, enraizadas, assim, que ficam e que as pessoas servem de referência para as pessoas poderem ir lá e criar essa ideia de associativismo, essa ideia de pensamento crítico, não é? De conseguirmos gerar um pouco a ideia de cineclubes. E agora, sem querer, fazendo esse paralelo, não é? A mesma coisa com os grupos, não é? Se calhar até fazer esses povos juntos, porque aquilo não podemos estar a dispersar. Não há um cineclube ali há uma livraria. Não estamos. A Anima acaba por ser Mas eu te falei do Paulo Monteiro de Beja, que organiza o Salão Festival de BD. É isso que eles fizeram no início. Eles são pessoas que se juntaram e que começaram a fazer BD juntos. E depois veio, publicam, penso eu, anualmente um folheto, não é bem um folheto, aliás, é mais do que um folheto, é um fanzine, mas já bem produzido, chama Venham Mais 5. Fizeram o festival de BD, etc. Ou seja, as coisas vieram do desejo deles de estar juntos. Sim. É como vocês, portanto, isso É exatamente o que nos aconteceu. é isso. Ou seja, Nós fomos. Estas coisas acabam tanto no cinema, como na banda desenhada, como na animação. Eu não falei, mas vou só dar um toquezinho nisso agora. Nascem das nossas necessidades criativas e depois a falta de estrutura para de facto, alavancar esses projetos. E a certo ponto dissemos: pá, não somos só nós, há tanta gente a querer fazer isto, nós temos a capacidade e temos algum conhecimento, e algumas redes já criadas, também pelo tempo de experiência que já temos mais de 20 anos disto. Então começámos nós a dizer: vamos fazer esta estrutura, vamos dar a oportunidade a outro. E este projeto da BD Power é isso. É a criação de estrutura para potenciar outros artistas vindouros, como nós dizemos lá em Moçambique, não é? uma das minhas perguntas de partida estava ali, que é como é que isso se replica, ele acaba de ser aqui respondido. Para uma coisa destas é preciso que haja um polo gerador de sinergia, com alguma experiência, como é o caso, isto não nasce de paraquedas, como é o caso da BD Palop, que já nasceu da experiência do Anima e das ligações associativas, colaborativas com os parceiros, que são os 4 parceiros atuais. A condição é isso, é haver um polo que tenha iniciativa, gerador dessas sinergias, e depois vai-se avançando. As pessoas são a força motriz disto, não é? Tens de ter pessoas empenhadas e que acreditam de facto nisto, De várias maneiras. que não estão a fazer isto nem pelo financiamento, nem porque já faziam isto antes, não é? Então é isso. Nos projetos onde estou envolvido, o que eu vejo como tu disseste, são os 30, mas depois são os 10, depois são os 5, não é? Sim. Esses 5, salvo seja, vamos assim, que eu mandar para o ar, não é? Têm essa força motriz é que vai fazer a coisa andar para. Isso haja dinheiro, não haja dinheiro, a coisa vai continuar a andar. E o dinheiro depois há de vir, tu vais arranjar a solução, não é? E o importante é não desistir. E Isso ainda um dia há de parar, se calhar, algumas dessas histórias a cinema de animação ou não? a ideia, nós temos uma das fontes de receita, e agora não é só isso, obviamente, mas tu há pouco estavas a tocar neste, não é? da mangá e do anime. Não é? Esta relação com o público é uma relação bastante mais fácil. Isto é um código que nem toda a gente consegue facilmente entrar. Não é? A animação é mais simples, é mais passiva. Não é? Tu recebes aquilo e é mais fácil. Nós temos os direitos de adaptação de todos estes 27 livros durante um período após a publicação para todos os outros formatos. E nós estamos a estudar todos esses formatos. Estamos a estudar a questão da animação, estamos a estudar a questão dos jogos, do gaming, estamos a questão dos webtoons. Então estamos a ver todas esses potenciais fontes de receita e existe um interesse. Nós temos um parceiro que é da República Centro-Africana, mas está baseado em Paris, que tem uma produtora de jogos. Faz jogos africanos. Jogos africanos. Fantástico. E ele está bastante interessado também nas nossas histórias, no nosso projeto. Temos essa relação. E vamos, sem dúvida, tentar explorar tudo isso. Em Angola há um jogo muito giro. Em Angola, eles têm. Com as vendedoras do ovo, como é que elas chamam? Candongueiros. Hã? Candongueiros. Sim, é um jogo, só com candongueiros é um jogo muito giro. É isso. Há
maneira geral, tem um potencial de desenvolvimento, não só desta questão das novas tecnologias, mas também pela juventude que tem. O continente, onde metade, em breve, 2030, metade da população vai ter menos de 10 anos. Então, nós estamos a preparar um pouco, a tentar preparar bases. O maior e mais jovem continente do mundo dentro de pouco tempo. Eu, por acaso, estava a ver uma coisa agora em Bruxelas, por favor, perdoe, mas estava lá assim, Europe is the future. E eu estava a pensar, Como assim? não sei, chegar ao futuro, lá, Europa é o. Não estava lá escrito. Eu assim, eu não sei das coisas, sinceramente. Mas eu estava a ver este nome muito, mas eu acho, de facto, que há um futuro. E Estava para voltar ao material, os base, ou seja, o papel. É verdade que o papel aumentou de, sei lá quantos, 30% a 40% por causa da guerra na Ucrânia, mas estou-me a lembrar de uma tradição americana que é dos pulp, as revistas pulp. Ou seja, era pulp quer dizer polpa, Quer dizer? a polpa de celulose. Polpa. E aqui, como tu tens aqui dois exemplares, e há um que é precisamente quase como aquelas revistas pulp, que é um papel que não é rafinado, não é papel couché. Eu gosto imenso dele. Eu também, precisamente. E eu pensei, talvez esse papel tenha um custo menos em África. não, mas mesmo assim, isto sai-nos muito caro. Nós, em termos de produção, é um dos grandes entraves neste momento. Temos a questão é, se nós queremos vender os livros e ter um retorno mínimo que seja, mesmo que a margem seja pequena, nós temos que ter um preço a que as pessoas possam comprar. E isto, nós começamos a produzir em Portugal, porque o preço que nos saía lá era impossível. Nós teríamos de vender este livro o equivalente a 12 euros, coisa que ninguém iria comprar. Nós vendemos a 7. Estes livros custam 7 euros e se comprares a coleção ainda é mais barato que compra. Estes, por exemplo, custam 19. É um livro já de 120 páginas, mais de 120 páginas, e já está mais adequado ao mercado, ao tipo de livros que se vendem mais aqui. Este são feitos para isso também. Este aqui, feito o nosso custo, não tivemos financiamento nenhum, não é? Este aqui, mesmo assim, nós vendemos este aqui também a 400 meticais. 400 meticais equivale mais ou menos a 6,5 euros. Não é? E é o limite de preço. E não, Na verdade, até deveria ser mais barato. mas não perderam dinheiro. Temos dinheiro. Ou perderam. Sim, Perderam. Nós ganhamos, Gastaram mais. sabes como é que nós ganhamos dinheiro com isto? Nós ganhamos dinheiro com isto a partir do momento em que fizemos a adaptação para a animação. Nós, tudo o resto, os livros, os 3 episódios que nós lançamos até agora, foram autofinanciados por nós. A Anima faz um pouco isso. Nós temos o trabalho por commission, não é? Que é nos encomendado, que depois suporta os nossos projetos autorais, digamos, auto-iniciados, não é? E os informais é um desses projetos, temos vários, não é? Então foi auto-iniciado e foi financiado com o nosso próprio dinheiro. Perdemos dinheiro, estávamos a meter dinheiro nisto, não vale a pena dizer quanto, bastante, até ao ponto em que decidimos fazer a adaptação para a animação. Os valores da animação são bastante diferentes. Então, quando tivemos o primeiro financiamento da animação, só os direitos pagaram todo o investimento que nós fizemos nos cómics. Daí, nós na BD Power já tínhamos isto previsto nos contratos. Porque nós temos um contrato qualquer com um destes cómics viabiliza a produção de uma coleção inteira destas de cómics. Então é isso. Então, estes segundos formatos, ou estes spin-offs, estas adaptações, nós achamos que isto é uma maneira de viabilizar estes projetos. Né? E de dar continuidade à parte da escrita que nos é tão importante, à parte física do livro também que é-nos tão importante, sem desconsiderar os formatos digitais, mas nós queremos continuar com o objeto, que é o livro. É interessante porque os comics, American Comics, estavam a perder os leitores e a forma como continuaram é através de quando Hollywood começou a comprar os direitos. E então isso fez que um novo público que recomeçou a comprar os comics, etc. Nós estavam mesmo. Digitalizaram toda aquela. Mas além do objeto é possível comprar em digital. Nós temos no website, custa 2 euros. Cada um deles custa 2 euros. E vende-se mais do objeto ou o digital? No website vende-se mais o digital.
Obviamente, as lojas, não quero dizer digital, mas eu estou bastante surpreendido com as vendas que nós temos tido. A sério, quer dizer, estava otimista, mas também, da minha parte realista, estava a dizer que pronto, vamos vender, se conseguimos vender 10%, 15% nos primeiros 3 anos, isso é preciso. Nós começámos do zero, não havia marca, não havia pontos de venda. Neste momento temos 40 pontos de venda, mais ou menos. Já é significativo. Mas temos conseguido vender 4.000 cópias das 21 produzidas, 21.000 produzidas, é significativo. É um quarto quase da produção, não é? Para ti que vive em Moçambique, por exemplo, nunca houve contacto com a África do Sul? Temos contato com a África do Sul. Uma das parceiras no desenvolvimento, um dos financiamentos que tivemos no desenvolvimento dos informais é da África do Sul. Nós tivemos do Digital Lab da África e depois a African Anthology, foi da Disney Plus, foi através da África do Sul que nós conseguimos esse contato e eles ajudam-nos, porque nós somos vizinhos. Né? Então, a África do Sul é um mercado importante para nós. Eles têm uma dinâmica própria e depois uma relação com os Estados Unidos, o mundo anglófono própria também. Mas têm dinheiro, têm sistemas de fomento, usando a expressão brasileira, a funcionar. Nós temos essa relação com eles. Né? E eles estão interessados em nós, em nos ajudar, principalmente na questão da formação e a criação de recursos humanos, de formação de talentos, e que nós precisamos tanto. Nós temos muita dificuldade em encontrar animadores, ilustradores. Sim, agora já temos uma base de dados maior. Porque eles estavam escondidos, era difícil de chegar a essas Aqueles dados que tu podem ajudar nisso. É trazer, nós agora, obviamente, estamos focados na ligação lusófona. E queremos trazer malta de cá para lá, para ajudar nessa formação. Mas, obviamente, sem descuidar os nossos vizinhos, que têm talentos bastante interessantes e que podem, rapidamente, a custo muito mais baixo, uma viagem de Lisboa para Maputo, é diferente de uma viagem de Lisboa para Maputo. Então, nós queremos criar estas sinergias com os diferentes mercados, com os diferentes atores dos países vizinhos, para conseguir formar estes talentos. Vai começar também a aumentar a qualidade, não quero descuidar a qualidade, ela está lá, mas queremos que estejam mais bem preparados todos estes artistas e os que vêm para estarem presentes nestes mercados internacionais. E já me disseste ainda cá, está previsto também, ou pelo menos este plano, ir a ver cinema de animação. Nós, nos eventos, temos estado a juntar aos poucos esta questão da animação, como disse há pouco. Não acho que possamos, ter em conta a dimensão dos mercados, dispersar isto. Nós temos de juntar e criar eventos de referência para conseguir atrair mais pessoas dentro do continente, ter visibilidade dentro do continente e lá fora. Então, cinema, ou seja, banda desenhada e animação, a nós, no contexto onde estamos, faz sentido. Então é isso que vamos tentar ter nos próximos anos. Fábio, já estás a falar há uma hora. Muitíssimo obrigada. Acho que Eu também. foi. Não podíamos ter melhor maneira de começar as nossas conversas. Espero que seja, sinceramente, o início de mais coisas. Né? Sim, você também. Absolutamente. Absolutamente. E pronto, obrigado, Alain, que fundei o Oasis. Muito interessante. O Oasis que Andamos um caminho e depois encontra chegas e Oasis. e depois Eu fiquei satisfeito quando chegou lá. assim. Super, super. Um grande Oasis isso. Mas tens de vir aqui para mostrarem. A voz que se ouviu, vem aqui, se faz favor. Ele tem ali aquilo por trás de mim. A voz que se ouviu, a voz pertinente que várias vezes se ouviu, foi do Ana. Muito obrigada. Obrigado. Orlando, tens que mostrar a nossa sede ao Fábio.